Nosso programa já está de volta e quem participa agora com a gente é o Helder Fignani. Ele é instrutor de Libras e também professor de RH. E quem participa com a gente também hoje é a Mariana Lima. Ela é intérprete de Libras e a gente vai falar hoje com eles sobre a língua de sinais. Muito boa tarde, Mari. Boa tarde. E muito boa tarde, Helder. Vamos falar um pouquinho desse assunto, porque eu acho que tem muita gente que tem dúvida e claro que eu quero que você participe enviando a sua dúvida, a sua pergunta ou comentário através da nossa página do Facebook, facebook.com/nossopgm, ou então é só ir lá no Instagram e escrever no @nosso programa. Se preferir, pode passar para mim que eu passo para a Mari e para o Helder também, @JessicaNunes_6. Pode ligar também, participar ao vivo com a gente através do telefone 0 operadora 11 3337 5886. A primeira questão, Mari, que eu acho que a gente pode fazer para o Helder e para você também que já está nesse meio, né, misturado aí, junto e misturado, é o seguinte: a Libras, ela é universal ou não? Porque tem muita gente que tem essa dúvida. Tem as Libras, né, em todos os lugares, mas é diferente em cada lugar. Para a cultura própria de cada país, por exemplo, aqui português, inglês, é totalmente diferente, né? Nas Libras também, por exemplo, lá nos Estados Unidos é ASL, aqui é Libras, é totalmente diferente. Ah, então cada país tem a sua língua. Cada país tem sua língua. Perfeito. E a Libras, né, ela é uma linguagem ou uma língua? Que tem gente que se confunde também por aí. Linguagem, né? É própria para animais, por exemplo, macaco. Ele vai exemplificar. Boa. É diferente. Não é uma língua, é diferente, totalmente diferente. Língua é, por exemplo, português, inglês, espanhol e Libras. É diferente. Linguagem é, por exemplo, a linguagem do macaco, sabe? Ah, perfeito, entendi. Então é língua, gente. Vamos aprender mais uma, hein? Pode colocar aí no seu bloquinho. É língua de sinais. E essa língua de sinais, no caso do Brasil, ela é padronizada ou não? Ela também tem os seus regionalismos? Aqui no Brasil tem vários estados. Por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro, tem a Bahia. Então, muda um pouquinho o sinal para cada lugar, mas é bem pouco, assim. Por exemplo, aqui em São Paulo, sinal de caneta aqui em São Paulo é assim, no Rio de Janeiro é assim. É diferente. Mas a gente consegue se comunicar. Por exemplo, um paulista e um carioca conseguem se comunicar. Mas não é igualzinho, é diferente. Cada um tem sua cultura própria, né? Como que é, Mário? Eu quero aprender, então. Porque já tem a discussão do biscoito e bolacha entre o carioca e paulista. Agora tem até os sinais que a gente pode falar também no caso da caneta. É isso. Como que é, então? Caneta aqui. Caneta aqui, caneta São Paulo. É assim. São Paulo. Então, em São Paulo, a gente faz assim. No Rio, tira o mindinho. Entendi. Eu acho que eu prefiro... Não, tô brincando, não prefiro nada, senão os cariocas vão ficar chateados comigo, ou os paulistas. Mas no caso do alfabeto, ele é o alfabeto manual, né, no caso, ele é universal ou não? No Brasil é igual. Fora do Brasil é totalmente diferente. Aqui no Brasil é assim, A, B, C. É igual o ouvinte fala, né, em português, A, B, C. Mas o surdo ele usa mais sinal do que, isso se chama datilologia, né? A, B, C, fala Mariana, meu sinal é Mariana. Eu não vou ficar falando Mariana. Então o surdo ele usa pouco a datilologia, mas é diferente. Aqui no Brasil é igual, mas lá fora é diferente. Aqui no Brasil A é como? E lá fora? A também. Igual. O F aqui no Brasil é assim, nos Estados Unidos é assim. Entendi. T aqui no Brasil, nos Estados Unidos é assim. Perfeito. Número 8 aqui no Brasil, nos Estados Unidos, 8.
Nossa, que diferente. É diferente. É muito diferente. Você estava explicando, Mari, que tem a questão também de ser reconhecido não exatamente pelo nome. Você não precisa praticamente... É datilografar, Mari, para não falar errado? Datilologia. Datilologia, viu, gente? A Mari também é cultura. Eu não preciso colocar tudo, eu posso fazer um sinal. No caso, Mariana, é esse sinal porque é um M? É um M. De Mari? No passado eu tinha 3 pintinhas, eu tirei uma porque eu não gostava, mas continua, porque meu nome continua Mariana. E o meu, Helder? Qual seria o meu sinal? Então, ele vai explicar o sinal. Por quê? Ele vai explicar por que tem o sinal. Se ficar, por exemplo, Jéssica, sabe, é difícil, demora, fica confuso. Então ele vai olhar a pessoa, né, e vai dar um sinal. Vou dar um sinal que combine com a pessoa. Ah, então eu sei quem é ela, é a tal Jéssica. Então é esse bacana. sinal que ele te deu. Ah, esse é o meu? É. Caso do meu cachinho? Todos os surdos do Brasil inteiro, do universo inteiro, vai te conhecer desse jeito agora. Ai, bacana. Mas e quando eu não tiver de cachinho? Se tiver. Não tem problema, Helder? É o teu sinal, porque é a tua marca. Ai, ele te viu assim, então ele decorou que você é assim. Bacana. Vai mudar o sinal dela, Helder? Depende. Por exemplo, eu dei esse sinal para ela. Aí eu vou encontrar um surdo e falar, você conhece aquela mulher que trabalha na TV Hit, a Jéssica? Aí ele vai falar, eu vou mudar o sinal dela, porque tá muito diferente, eu não conheço. Não me identifico com esse sinal. Aí talvez mude, mas assim, é muito difícil. O meu é esse sinal desde que eu sou criança. Ai, que legal. Mas eu quero ver se então ele concorda, de repente, de trocar o sinal, Helder. Que eu acho que pode facilitar, que isso não tem como mudar. O cabelo a gente ainda muda. Se eu fizer assim, ó, de bochechinha, você acha que fica mais fácil de me reconhecer? Tá, ele pode mudar, mas tem que avisar os surdos, né? Mas é legal, por exemplo, ele te deu um sinal que você acha que sua bochechinha é fofinha, mas para ele a sua marca é o seu cabelo. Ah, bacana. Entendeu? Bacana, Mari. E é muito fácil tirar o certificado de intérprete ou não? Quanto tempo de estudo? Conta pra gente. Porque quem estiver interessado pode ir atrás, procurar. E eu falo isso por mim também, que eu acho incrível, tanto o trabalho da Mari quanto o seu, Helder. É fácil, mas é um pouquinho difícil de ensinar. A pessoa decorar, entender, compreender. Porque, por exemplo, o ouvinte fala português, né? É assim, o surdo, por exemplo, fala uma frase fácil. Ai, meu Deus, o amor é lindo. O amor é lindo. Você falou, o amor é lindo. Se eu fizer ao pé da letra, vai ser o amor é lindo. O surdo é diferente, ele vai falar amor lindo. Ah, entendi. Ou ele vai só falar, tipo, o amor é lindo. Só amor e a expressão. Se você falar o amor é feio, eu só faço amor e... Entendi, já entendeu? dá pra entender. Então é diferente, é uma cultura totalmente diferente, né? Então isso que é um pouquinho difícil de decorar, de entender e assimilar. Ensina né? então alguma coisa pra gente, Helder, alguma coisa diferente? Ele tá explicando que... Ó, eu vou na tua casa. Não, o surdo ele resume. Na tua casa, eu vou na tua casa. Eu vou na tua casa. Facilita. Só. Mas isso acontece com a gente, né? A gente acaba colocando algumas expressões no dia a dia para facilitar essa comunicação. Inclusive, da outra vez que vocês vieram aqui, que não faz muito tempo, a gente se divertiu bastante, a gente falou sobre a inicialização do surdo na vida escolar, no mercado de trabalho, inclusão social, isso que a gente falou. Vocês ensinaram a gente a falar eu te amo em inglês. E eu lembro, eu não sei se é isso mesmo, né, Mari, né, Helder? É eu te amo. Não, é I love you. I love you. I love you. E como fala eu te amo em português? Amo você. Faz um fechadinho. Amo você. Ah, vocês pegaram então, ó, aprendam. Eu sei que o Ronaldo tá fazendo aí em cima. Aqui, ó, Ronaldo, I love you. E, ó, a gente fala em inglês, ó, que chique. E eu amo você. Eu Bacana. amo você. Gostei, Mari, gostei. O que mais a gente pode ensinar? Conta pra gente, ó, do que hoje eu tô a fim de aprender.
Apartamento. Apartamento. O que é? Apartamento. Apartamento. É. Apartamento. É. Ah, boa. Gostei. Essa é fácil. Novela. Novela. Ó, N. Esse é o N. O. V. E. L. A. Novela. Ah, Fecha a mãozinha. completa. Isso. Ó, eu vou fazer sozinha, vai. Vai fazer sozinha. N, O, V, E, L. Ai, como que é o A? A. Aê! É assim, eu ia bater palma, gostei. E se alguém quiser pedir a outra em casamento? Como que faz pra pedir em casamento? Casa comigo. Ó, Antônio, se toca aí, ó. Se liga aí, ó. Você pode me pedir em Libras, eu acho super romântico. Por exemplo, um homem chega, né, e fala assim, casamento, é só isso. Casamento? Cadê o romantismo? É Faz verdade, aí. Helder, não é assim. Casar. Quer casar comigo? Como assim, Helder? Primeiro tem que conversar, né, falar que ama, e depois pergunta se quer casar. Pode ajoelhar? Pode ajoelhar e fazer assim. Ah, né, pega a caixinha lá, ó, com o anel. Bacana. Bacana, aí fica melhor, né? E existem gírias e expressões também na Libras? É, que nem quando a gente fala, e aí, mano, beleza? É, a gente fala, mano. Beleza, isso, né, pro surdo é beleza. Suave. Suave, ó. Tô suave hoje, minha gente, tô suave. Tô aqui com a Mari e com a Helder, tá suave. Beleza? Firmeza. Firmeza. Então, beleza, firmeza. Suave. Tô suave. Tem de tudo, né? É. Tem muita gente que acha que vai ficar preso, né, Mari? Né, Helder, acha que vai ficar preso a uma língua de sinais, mas ela é tão grande, ela é tão inclusiva em tudo, que dá pra se falar de tudo. Ela é muito abrangente, não é mesmo? É. A pessoa pensa, tipo, eu vou fazer Libras, é próprio surdo, é difícil fazer a palavrinha, sabe? Você tem que explicar. Se a pessoa já entender, assimilar o sinal, fica muito fácil. Ela vai conversar tranquilamente, que nem ela fala em português, sabe? Como é que é Libras? Abre a mente, aí fica muito mais fácil. Tem que abrir a mente. Sabe quem abriu a mente também? O Ronaldo me passou uma matéria hoje super bacana que eu gostei, que é da BBC Brasil, que fala como um grupo de jornalistas surdos conseguiu lançar um dos programas mais assistidos em Moçambique. E é um programa feito a partir das Libras. O que você achou disso, hein, Helder? A minha opinião, tá certo, tá muito legal, né? Porque o surdo fica lá, porque, por exemplo, o Mundo Ouvinte, ele sempre tem um jornal, propaganda, explica tudo, tem várias coisas. Agora o surdo não tem, sabe? Como é que ele vai entender o que está acontecendo no Brasil? E ele tem uma língua própria dele, né? Nós temos uma língua própria para nós. Aí é legal, por exemplo, o surdo fica na frente da câmera, faz uma propaganda e pronto, coloca também legenda, é muito importante. E aí o ouvinte vê, ou ter um intérprete do lado, num outro lugarzinho, Tipe, sei lá, esqueci o nome. Aí o surdo consegue compreender. Porque a gente tem uma linguagem diferente. Em outros países já tem muito isso. Na televisão, jornal, novela, tem tudo. Tem língua de sinais, tem legenda, mas aqui no Brasil ainda falta muito. E existem cursos de Libras também com certificação no MEC? Para quem quiser se especializar e ter uma certificação mais certeira, né? Mais... Tinha esquecido o sinal de diploma. Ah, perfeito. Diploma. Tem do MEC, tem cursos de Libras, tem a FENES também. E é muito importante ter curso, também o básico, o intermediário e o avançado, para no futuro a pessoa se formar e poder trabalhar como intérprete e ouvinte também intérprete. O surdo trabalha como instrutor, professor. Tem que separar isso também. Bacana. E os ouvintes, eles podem ser instrutores de Libras ou é uma atividade exclusiva dos surdos?
É verdade, é importante essa pergunta. Porque antigamente o ouvinte era professor e instrutor e fazia tudo, né, o ouvinte. Agora o surdo não aceita, porque o surdo ele pode ser professor, né, mas assim, ele tem uma cultura própria dele. O ouvinte ele pode ser intérprete, mas agora o surdo ele quer que seja eles mesmos os próprios professores dos ouvintes. Por exemplo, o que ele está querendo dizer é que o ouvinte ele tem muita oportunidade aqui, ele tem muita empresa. Uhum. Aí chega o ouvinte, aí ele se forma em Libras, ele, eu vou ser professor de Libras, vou ensinar. E o surdo que tem a cultura dele fica lá. Então acaba sendo uma oportunidade. Então os surdos eles já não aceitam quando o professor é ouvinte. Bacana. Pode, mas o surdo não aceita, né? Eu gostei disso, eu acho, é uma parte inclusiva, né? Tanto do mercado da educação quanto do de trabalho também. Mas nesse caso, todos os surdos, eles podem ensinar Libras ou não? Pode, todos os surdos podem ensinar Libras. Pode ser instrutor ou professor, pode. Tem surdos que trabalham só com isso, né? Aí ele está falando de novo que o ouvinte é intérprete. Perfeito. Não seja instrutor nem professor. Com quantos anos, Helder, você começou a aprender a língua de sinais, na verdade, né? Mais ou menos uns 6 anos que ele foi para a escola própria para surdos. Não tinha muito isso de inclusão social. No colegial, ele aprendeu bastante, teve contato com surdo. O professor me ensinava bastante, eu aprendia e fui evoluindo. Até hoje, continuo evoluindo. Eu aprendi a ensinar casa, sabe? Eu tinha contato só com a minha família, que era ouvinte. E aí, eu não tinha contato com surdos. Depois eu entrei na escola e agora eu tenho bastante essa diversidade, né? Consigo falar em português, entender o que você está falando, da sua cultura, no teu jeito, e eu consigo conversar com surdo. Bacana. E você, Mari? Quero saber de você. Você sempre está aqui com a gente. Longa. Quanto que você aprendeu? Você sempre teve esse interesse? Não, como você entrou nesse mercado? O meu irmão é diferente, é difícil fazer, mas eu vou tentar. Tá. O meu irmão, ele tinha 9 anos de idade e eu era mais nova. Eu tinha mais ou menos uns 3, eu acho, não lembro. Quinho, meu irmão. E a gente sempre foi para a igreja e ele viu um homem, um senhor, na verdade, e ele era surdo. E antigamente, só uns 20 anos atrás, não tinha isso de inclusão, não tinha intérprete na igreja. Hoje você vê, na televisão tem e tudo mais. Mas antes não tinha nada. E ele viu o surdinho, ia lá todo domingo e não tinha comunicação com ninguém. Aí ele perguntou para minha mãe, como que eu posso aprender? E aqui no Brasil, em São Paulo principalmente, não tinha, era muito difícil ter curso, principalmente para criança. Verdade. Tinha lá, Curitiba tinha. Aí todo sábado minha mãe levava meu irmão lá e ele aprendia com uma professora. Então, a maioria dos intérpretes de hoje que tem a minha idade, que é 15 anos, brincadeira. Tem cara, ela passa, gente, ela engana, mas engana. Tenho 26. Deixa pra lá, não é importante lembrar isso. Então, e aí eu fui aprendendo junto com o meu irmão, né? E ele, como eu era mais criancinha, então pra mim tem pessoas que têm contato com americanos. Aí vai aprendendo como uma segunda língua. A minha segunda língua foi as Libras, porque eu tinha contato com surdos sempre. Olha que bacana. Depois que me chamaram para trabalhar em faculdade, eu não tinha curso, eu precisei fazer um curso para ter o diploma. Mas eu tenho contato com surdos sempre. Sempre tive. Bacana. Parabéns, entendeu alguma coisa? Entendeu? Como que você perguntou pra gente se ele entendeu? Assim, você entendeu, Helder? É que eu achei interessante a pessoa mostrar como que ela chegou nesse meio, principalmente o meio tão inclusivo que a gente precisa falar. É importante a gente desmistificar esse assunto, porque assim, quanto mais pessoas estudarem, aprenderem, melhor, nem que seja o básico. Mas através do básico a gente consegue se comunicar de uma melhor forma. Tá certo.
A pessoa pensa, eu não vou conseguir aprender Libras, é muito difícil. Não, você consegue sim, vai evoluindo. Meu professor, instrutor e eu também, eu vou em vários lugares, várias cidades, eu explico para os ouvintes, precisa ter esse contato com o surdo, sabe? É muito importante. Vai chegar um dia que vai ter um surdo e como que ele vai se comunicar, sabe? Amanhã também precisa treinar, né? Entender, porque às vezes eu vou dar aula, amanhã a pessoa esqueceu tudo, né? Então, verdade. Quanto antes ela aprender, melhor. E precisa também ter contato com o surdo. Não adianta não ter contato. Eu vou aprender tal, não vou andar com o surdo. É difícil. Mas também a pessoa às vezes tem medo, a falar, eu vejo um surdo, eu sei só o básico, não tenho coragem de chamar ele. Não precisa, porque o surdo gosta dessa interação, né? Então é tipo uma troca, né? Você vai ensinando, o surdo vai aprendendo, também a cultura uma de cada um, vai trocando. Ó, chegou uma pergunta aqui no meu Instagram, da Paola Oliveira. Ela pergunta o seguinte, Helder, como entender os critérios utilizados para dar sinal às pessoas e às coisas? É a Paola Oliveira aqui de São Paulo. É tipo uma mímica, né? Por exemplo, esse é o sinal de mímica. Casa, esse é o sinal de casa. Então por quê? Por que casa? Porque tem um telhado, caminhão, né? Bicicleta. Por exemplo, você lembra um pouco de mímica. E aí você vai mudando o sinal. O ouvinte, ele entende mímica. Esse é o que nós chamamos de básico, né? Expressão facial também. Por exemplo, você tem um cabelo assim e tal. O homem, por causa da barba forte. Isso tudo é mímica que ele está fazendo. Isso é mímica. Isso é mímica, mas o surdo entende. O ouvinte também, fica muito claro. Esse é o básico, é diferente. Libras de verdade, aí é diferente. É uma língua própria, não é só o básico, que nem eu fiz agora. Amo você e tal. Isso é mais mímica. Aí a pessoa vai desenvolvendo e vai dando sinal para as coisas. Quanto tempo de curso, então, leva para a pessoa falar, não, agora eu tô craque, eu sei? Depende. Tem lugares, tem cursos que são por horas, né? Por exemplo, curso de 420 horas ou curso de 220 horas. Também tem a pós-graduação em Libras, que é 1 ano. Depende. Gente, eu só quero corrigir aqui, o Ronaldo tá me falando, eu falei no início do programa que o Helder Fiani, ele é professor de RH, na verdade ele é professor e instrutor de Libras e trabalha também com RH. E eu quis falar disso agora também para a gente relembrar da importância do surdo no mercado de trabalho. Você veio aqui junto com a Mari, né, Helder, a gente falou sobre esse assunto. E hoje em dia, depois da nossa discussão, você recebeu muitas notificações dos seus contatos em si no seu perfil falando sobre esse assunto? Ele falou que as empresas não entram em contato, é mais as pessoas, né, que perguntam informações e tal. Como é que é? Eu ainda não entendi, eu vou lá e explico as coisas. Mas as empresas não mandam muita mensagem, geralmente são pessoas, né, que mandam perguntando. Onde eu trabalho, tem a NURAP, né, trabalho em inclusão. É próprio para deficientes, surdos também, visuais, cadeirantes, tem intérprete. Gisele é o nome da moça. Luan, também um homem, Luan. Fábio também. E a Luciana. Essas 5 pessoas são intérpretes e aí elas compartilharam, né, os nossos vídeos. E aí divulgaram para as empresas também a importância da Libras para ajudar o surdo, né? Chamar, para trabalhar, para ajudar e ter essa troca de informações, tanto o surdo quanto o ouvinte, porque lembra que eu expliquei antes? A empresa não tem as leis certinhas de acessibilidade, de cotas, então é difícil, precisa ter sempre o intérprete do lado do surdo ou o surdo ajudar a empresa a ter essa inclusão social. É muito importante.
E foi muito importante o programa passado a gente ter explicado isso. A gente adorou também, a gente recebeu tantas notícias de pessoas vibrando e agradecendo por ter falado de um assunto tão importante quanto. Inclusive, eu já quero agradecer a participação de vocês. Eu queria aprender outras línguas, outros sinais, porque eu achei muito divertido e é importante também, não só por ser divertido. Mas faz o seguinte, vocês vão voltar aqui para variar, já estão convidados a retornar no nosso programa e eu vou deixar aqui os contatos para você que quiser anotar o contato do Hélder Aparecido Fiani, que é professor e instrutor de Libras e trabalha também com RH. O contato dele, gente, é o helder.finhani@hotmail.com. O Facebook do Hélder é o Hélder Finhani e o Instagram, @HélderFinhani. O da Mari, os contatos da Mariana Laís de Lima, nossa intérprete de Libras, é Mariana_Lima5, @yahoo.com.br. O Instagram dela é @Mariana Laís Lima. E o telefone de contato 0 operadora 11 9 70 39 4291. Você pode contratar ela para inclusive participar de vários shows, viu? Eu acompanho a Mari no Instagram, ela faz várias interpretações, a gente pode dizer assim, várias interpretações de músicas. Então, ou seja, você pensar que um surdo não dá pra levar o meu amigo surdo ou meu parente que for num show de música, claro que dá. Dá sim, porque a Mari vai estar cada vez mais presente para fazer as interpretações pra gente e fazer com que todo mundo participe, independente do tema, faz parte dessa interação, né, Mari? É muito importante a inclusão social em todos os lugares, qualquer tema, é importante o surdo participar daquilo que a gente participa naturalmente. Isso mesmo, obrigada, viu, Mari? Eu que agradeço de novo. Obrigada. Hélder, eu lembro, né? Eu posso fazer de qualquer lado ou não? Só abre um pouquinho mais a mão. Abrir. Isso. Muito obrigada, Hélder. Eu vou treinar mais, tá? Eu prometo. Qual que é esse? Treinar. Treinar, eu vou treinar o muito obrigada, tá bom? Gente, se deixar eu vou ficar aqui com eles e já estão me mandando embora. Faz o seguinte, amanhã a gente volta, a gente vai falar sobre como os aposentados e pensionistas podem evitar golpes e a gente vai dar também algumas dicas com o nosso neurocientista de como turbinar a memória e também ele vai responder pra gente por que os sonhos acabam se repetindo. Tudo isso amanhã. Eu espero você. Muito obrigada por sua audiência. Foi muito bom ficar contigo essa tarde, pela sua participação. E amanhã eu tô de volta, tá bom? Um beijo e fiquem com Deus.